Boa tarde todos, todas e todos que estão aqui acompanhando o canal do Guru do Enem. Meu nome é Thales Carvalho e eu estou aqui para te ajudar com o principal problema que faz você errar as questões de interpretação de texto no Enem. Ou seja, o principal motivo que faz com que os vestibulandos tenham dificuldade em responder uma questão normalmente de linguagens e de ciências humanas, que são as provas com maior nível de interpretação de texto, é esse motivo que eu vou trazer aqui. Cara, é uma sacada que depois que você ter ela nesse vídeo de 5 minutos, vai mudar a sua forma de fazer a prova e você nunca mais vai esquecer. Então vamos lá comigo e pode pegar minha promessa. Se não mudar a tua forma, fala aí nos comentários. Mas se mudar, faz a boa, comenta e compartilha esse vídeo, porque, vai estar mudando a sua vida. Então se liga, tô trocando pra tela do notebook e vamos ver do que eu tenho aqui pra trazer pra vocês, beleza? Então, primeiramente, eu tô aqui com a prova de 2020, a prova do ano passado, tá? A questão que eu vou usar aqui pra mostrar esse exemplo pra vocês é a questão número 17, beleza? Então, pra começar aqui, eu vou abrir ela no Paint, pegar aqui o exemplozinho dela, copiar, vamos pro Paint. Beleza, agora vamos dar um zoom nela. Primeiramente, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes técnicos aqui de interpretação, eu sou inclusive um biólogo, eu não vou ficar tomando esse tempo de vocês, mas de cara você tem que entender que ter uma metodologia ajuda muito você responder essas provas de interpretação, então eu vou começar lendo com vocês as alternativas, depois o enunciado e a gente pode daí vir a ler o texto, beleza? Então, as alternativas são: constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Pô, de cara, eu olhei essa alternativa e falo, é verdade, a mudança de hábitos individual promove a saúde. Então eu vou pegar meu pincelzinho e vou marcar aqui um V, tá? Então eu peguei aqui pincel, um V. Pô, isso aí é verdade. Vamos para a próxima, para B. Considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. Pô, parece complicado, mas até que vai. Pode ser que seja certo. Vamos colocar um de verdadeiro de novo. C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. Pô, isso é muito conversado, né? É muito comum a galera falar e você vê gente defendendo que se a sociedade fizesse mais exercícios, muitos problemas seriam resolvidos. Então, realmente, isso daí é verdade. O sedentarismo ele é um dos problemas de saúde mais comuns do século XX, XXI. Então vamos pro D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos do indivíduo. Tá, realmente, a organização social e o impacto da mudança. A mudança de hábitos gera muito impacto. Vamos fazer um V de verdadeiro. E por último, a E. Reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios promove a saúde. Isso é verdade? Sim, isso também é verdade. E é aí que tá o grande problema da forma com que você está realizando a prova do Enem. Porque o erro é alternativa verdadeira não é alternativa certa. Tá? O Enem tem 5 alternativas e uma delas é a correta. Não é uma prova de verdadeiro ou falso. Quando ela é de verdadeiro ou falso, a gente comete esse erro aqui que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo? Eu não sei, tá do outro lado? Tá do outro lado, tá na esquerda. Comete esse erro que vocês estão vendo aí na tela. Não é pra você julgar se aquela alternativa faz sentido ou não. E não é pra você julgar se ela tá certa, se ela é verdade ou não. A gente viu aqui todas essas alternativas fazem algum sentido. O que a gente precisa é responder o texto, responder a pergunta. E a alternativa vai ser a resposta daquilo, pra ser a alternativa certa. Então, esses verdinhos aqui podem te confundir demais. O Enem tá cheio disso. Alternativas que parecem verdade e podem ser verdade, mas elas não respondem à pergunta. Então agora vamos ver a pergunta. Com base no texto, a relação entre saúde e estilo de vida. Então, com base no texto, tá? Com base no texto. E por mais que você comece lendo pela alternativa, muitas pessoas preferem, eu até recomendo, você ler começando a ler pelo enunciado, aí você lê as alternativas, pode ser uma boa, dependendo do tamanho do enunciado. Aqui diz com base no texto, mas é muito fácil você esquecer isso. Então, com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida, a gente marca aqui de novo, saúde e estilos de vida, realmente saúde e estilos de vida, e agora a gente vai poder ir lá ler o texto, tá? Aí você pode ler ele com mais calma, eu vou ler bem rapidinho aqui em voz alta para vocês, que é: uma das contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Opa, obscurecer o quê? O que mais determina a saúde sem ser o que ele fala aqui, sem ser o caráter individual. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como o problema e a mudança de estilo de vida como a solução. Será que a mudança de estilo de vida é a única solução? É a solução principal? Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea. Uma cultura homogênea na qual todos os indivíduos, tá?
seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. Pô, chegamos na resposta. Isso não condiz com a realidade. Não é todo mundo que é livre para escolher seu estilo de vida. Aqui o fato é que vivemos uma sociedade dividida em classes sociais. E aqui a gente acha a resposta, na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida. Então a gente está falando aqui de um problema social, tá? E um problema econômico para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes e políticas econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. Agora a gente pode olhar para as alternativas. A gente já identificou aqui que a gente tem que entender, há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção de uma mudança do estilo de vida. Tá? E daí a pergunta, com base no texto, a relação entre saúde e o estilo de vida, ela constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde? Isso continua sendo verdade, mas não é o que o texto está falando, então isso aqui está errado. Tá? Essa não é a resposta certa. Por mais que o texto fale algo parecido, não é isso que o texto está propondo. O texto está dizendo que não é a mudança que resolve a nível social. E é esse o problema que o texto apresenta. A B, considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. A gente está falando que não tem homogeneidade na escolha de hábitos, porque não tem uma homogeneidade social, política e econômica. Então, isso aqui também está errada. Mesmo que a fala possa você vir interpretá-la de uma forma como seja verdade. E C, reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercício. Ela não reforça, ela desconstrói isso. Ela fala que os problemas da saúde da sociedade não são por culpa do indivíduo, são culpa da divisão e das classes sociais. Então, está errada. D, problematiza a organização social. Tá aqui, essa é a certa. Ela problematiza essa organização social dividida economicamente. Isso impacta na mudança de hábitos. Isso influencia e impacta a possibilidade da mudança de hábitos. Então a D é a resposta certa. Tá bom? Reproduz a noção... Agora a gente vai ler a D por curiosidade. Reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física promove a saúde. Cara, isso promove a saúde. Isso é fato. Mas não é isso que o texto fala. Então a gente também entende que ela é errada. Tá bom? Então eu te mostrei aqui, cara, numa análise rápida, como o erro que você pode cometer é esse. Você tem que ter bem claro pro Enem que você não tem que achar uma alternativa verdadeira. Você tem que achar a alternativa certa que responda à pergunta. E aí vem o erro. Conforme você lê as alternativas para o Enem, é muito comum o vestibulando justificar na cabeça dele por que aquela alternativa pode ser a certa. Mas você não pode fazer isso. Você tem que fazer o contrário. Você tem que justificar por que aquela é errada. Quando você não conseguir falar que ela é errada, ela passou nesse teste. Tá? Lembrando de sempre usar a pergunta como referência. Beleza? Eu vou te mostrar aqui uma outra questão, caso vocês queiram continuar, tá? Tem, aqui eu falei que a alternativa certa era a D, a gente pode até olhar no gabarito, questão 17. Não é 17 a questão que eu peguei, é o gabarito errado, aquele ali. Esse aqui, 17. D. Essa alternativa certa. Tinha aberto o gabarito 2018. Erro! Quase chorei aqui, né? Depois de gravar o vídeo, eu só abri o link errado, gente. Gabarito de 2020, questão 17, alternativa D. Pelo raciocínio que eu mostrei pra vocês, tá? Uma outra questão que mostra isso bem claro é a questão 22, tá bom? Então vou pegar ela aqui, vou jogar no Paint de novo, fazer a mesma análise com vocês, tá? Questão 22, pá, e joga, beleza? Só para pagar o resto que tá aqui, pago, 22. Vamos ler ela. Eu gosto de começar lendo as alternativas antes do enunciado, tá? Quando o enunciado é grande, isso funciona muito bem. Quando o enunciado é pequenininho igual essa, aí não faz tanta diferença. Então eu até posso ler o enunciado antes porque ele tem tipo uma linha e meia. Então, esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente, tá? Como é uma imagem, você poderia até ler a imagem antes. Se fosse um textão, daí não vale a pena, mas vai. Vou ler as alternativas. A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Isso daqui parece ser verdade. Realmente, existe uma violência de gênero em eventos esportivos. Eu nem vi a imagem, mas parece ser verdade. B. Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade. Isso daqui é maravilhoso. A gente tem que compartilhar políticas públicas sobre igualdade de gênero. Isso é certíssimo. Então é verdadeiro também. C. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Essa eu não vou colocar verdadeira, porque eu nem sei se tem regra nova. Mas como é divulgar? Se tiver uma regra nova, seria bom divulgar. Então isso aqui seria verdade também. Vou colocar um Vzinho aqui. D. Informar o público masculino as consequências de condutas ofensivas. Tem que saber, isso tem que ser informado. Condutas ofensivas, você tem que saber as consequências. Isso aqui tá verdadeiro também. E por último, E. Regulamentar normas de boa convivência nos estados.
Meu, elas têm que ser regulamentadas. Concordam comigo? Tá vendo como se eu tentar justificar uma alternativa como verdadeira, eu danço? Eu tô perdido aqui. Eu disse que as 5 alternativas são verdadeiras. Mas o que importa não é a alternativa verdadeira, é a alternativa ser certa. Portanto, isso aqui não significa nada. Agora a gente vai ler a pergunta de novo e vai voltar para a imagem. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. O problema social aqui, então é entender, a gente está falando de soluções para um problema recorrente, que está apresentado por esse anúncio. Respeita as torcedoras. Opa, a gente não está falando dos atletas aqui, a gente está falando da torcida. Conversar, tá bom. Torcer juntos, tá certo. Tocar sem permissão, tá errado. Empurrar xizinho, errado. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Respeite as minas. Então a gente tem aqui um texto, uma imagem que está divulgando a conscientização do respeito nas torcidas em jogos esportivos, tá? Agora a gente volta para a pergunta. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social. O problema social é o desrespeito de gênero em esportes, em eventos esportivos. A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos. Meu, agora isso não só é verdade, isso está certo. É isso que o anúncio está fazendo. Então essa é a alternativa certa. De cara dá para falar. Eu não consigo de nenhuma forma falar que isso está errado. Tá? Agora B, estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Meu, infelizmente não é. Sabe por quê? Porque a gente tá falando da torcida, a gente tá falando do esporte. Lendo essa frase, dá a entender que é uma igualdade de gênero nos atletas, tá? Por mais que não esteja usando a palavra atleta. E aqui ele não tá falando compartilhar, ele tá falando estimular o compartilhamento. Isso aqui já tá divulgando o DISC 180, tá bom? Já tá estimulando o respeito. Então, meu, não faz sentido falar que é B. E por esses motivos que eu falei, não faz tanto sentido. Lembrando que você tem que justificar quando ela é errada e não quando ela é verdadeira. Porque todas podem parecer verdade se você fizer o malabarismo necessário. C. Divulgar para a população as novas regras complementares. Meu, não falou nada de nova regra, então não tem nada a ver, tá errado também. D. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Não tá falando de consequência aqui, tá bom? Então tá errado. E o anúncio não é para o público masculino. Ah, não, perdão, é para o público masculino, tá? O anúncio ele é voltado para o público masculino. Na verdade é para os dois, né? Porque ele fala, se sentiu desrespeitado, então esse trecho aqui tá falando para o público feminino e respeita as torcedoras é para o público masculino, tá? Então ele fala para os dois públicos aqui. Então a alternativa D tá errada. E. Regulamentar normas de boa convivência nos estados. Olha, isso aqui não tá regulamentando. Tá bom? Não tá regulamentando. Você pode falar para mim, mas realmente, Thales, isso daí tá definindo normas de boa convivência. Está. Só que o foco do anúncio é falar de um problema. As soluções para um problema... Olha aqui o enunciado. Para um problema social recorrente. O problema social é o desrespeito de gênero nos eventos esportivos. O problema social não é a má convivência nos eventos esportivos. Então você tem que lembrar disso. Tá bom? Então a alternativa E também está errada. Portanto, a alternativa A é a certa. Tá? A gente vai conferir no gabarito. Questão 22. Alternativa A. Não preciso nem dizer que eu vi o gabarito antes, né, gente? Fica bem óbvio. Não vou mentir pra vocês, não. Mas eu tava procurando nas questões porque isso daí é muito comum. Se você já fez o Enem, em algum momento da sua vida, você vai falar, meu, realmente, o Thales tá certo. A gente comete muito esse erro de achar que é verdadeiro ou falso, e não é. Por último, eu queria trazer uma outra questão do Enem de 2018, tá? Só por curiosidade, que é a primeira questão, a questão número 6, que é aqui, ó. Também vou pôr ela lá no Paint. Porque é uma questão bem tradicional, ela é uma questão com texto grande, então ela vai mostrar um pouco de uma metodologia boa para você responder a questão, porque ela não é uma de imagem igual a essa outra. Então apago. Questão 6. Se liga. Como é uma questão de texto grande, com enunciado um pouco maior e alternativas pequenas, a sacada é, vou responder pelas alternativas. Vou ler primeiro elas, né? Inclusão de todos na Agenda 2030. Eu nem sei o que é isso. Mas se tem uma agenda, é bom que as pessoas sejam inclusas. Então eu vou botar que é verdadeiro esse negócio. Tá? Só por fins de vídeo, de gravação. B. Extinção da intolerância. Pô, com certeza, a intolerância tem que ser extinta, isso é verdade. C. Discussão desse tema desde a escola básica. Mano, eu não sei que tema que é, mas a maioria dos temas merecem ser discutidos desde a escola básica. D. Conquista de direitos para todo... Pô, não precisa nem continuar, entendeu? Conquista de direitos. É verdade também, todo mundo tem que ter direito. E. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. Pô, também, as 5 alternativas são verdadeiras, cara. Se você ler essa questão, você não se atentar a essa sacada que eu tô te passando, você vacila demais. Todas essas 5 alternativas são claramente verdade, não tem dúvida.
Entendeu? Então, se você quiser fazer um malabarismo mental para justificar uma delas como a certa, você vai conseguir. Você tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Vamos ler o enunciado. Defendendo a ideia de que, então é uma ideia que está sendo defendida, então já marco aqui, tá? Os direitos humanos devem ser o alicerce para o progresso. Beleza, essa é a ideia. Então as alternativas continuam fazendo muito sentido. Aí vem a sacada. A diretora-geral, é uma fala, a diretora-geral da Unesco apontou. Em algum momento ela fala e no texto deve estar dizendo isso. Como estratégia, uma estratégia para atingir esse fim. Aí ele fala das estratégias. Se eu reler as alternativas, eu vou ver de novo que as 5 alternativas são estratégias. Se liga. Uma estratégia para você atingir o fim de defender que os direitos humanos devem ser o alicerce. Então, assim, qual a estratégia que faz você criar os direitos humanos como alicerce? A promoção da dignidade é uma estratégia, conquista de direito para todos os povos é uma estratégia, discussão do tema desde a escola básica é uma estratégia, extinção da intolerância é uma estratégia e inclusão de todos na agenda é outra estratégia. Dançou. As 5 são estratégias. Só que o texto não está perguntando estratégias possíveis, não está perguntando estratégias boas, estratégias eficazes. A pergunta é, qual é a estratégia que a diretora-geral da Unesco disse? Essa é a sacada do exercício. Você quer a estratégia que ela disse, a diretora-geral. E deve estar dizendo isso no texto. Vamos ler? A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio e a discriminação, disse a diretora-geral da ONU. Disse ela. Aí continua com aspas, ou seja, uma citação dela. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares. Pô, aqui pode ser legal, ó. Então quase lá, mas ela falou que a humanidade promoveu, não é o que ela está dizendo. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey, então esse é o nome dela. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o desenvolvimento. Então, inclusão de todos na agenda, talvez. Está falando da alternativa. Eu li isso na alternativa e eu lembrei, porque eu li a alternativa antes. Promete não deixar ninguém para trás. Tá? E os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Tá repetindo a pergunta, mas eu vi todas as 3 citações para alternativas possíveis. Mas olha o último parágrafo. Olha esse detalhe do último parágrafo. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Acabou, eu não preciso ler o resto. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e seus direitos dos outros. Acabou. E ela falou... Ela disse que esse processo precisa começar o quanto antes. Perdão, perdi. O quanto antes nas carteiras da escola. Qual alternativa fala de escola? Discussão desse tema desde educação básica. Alternativa C. E a alternativa C é a alternativa certa. Todas as outras são alternativas boas, são alternativas verdadeiras, mas são alternativas erradas. Não é o que a pergunta quer. Tá bom? E é isso, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você for fazer a prova de interpretação e tiver que ter uma coisa na sua mente, lembra disso, tá? Alternativa verdadeira não é alternativa certa. Você precisa achar a alternativa certa. E você não tem que justificar alternativas verdadeiras, você tem que justificar quando elas são erradas. E isso vai facilitar muito o seu processo, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Nele eu falei aqui um pouco também sobre a metodologia de resolver uma questão de interpretação, tá? Quando você lê o enunciado primeiro, as alternativas primeiro, ou até mesmo a imagem. Quer saber mais sobre isso? Comentem nos comentários, eu gravo um vídeo só sobre isso, tá bom? A galera do meu material didático, do meu curso, da minha mentoria, estão super antenados. Se você quiser saber mais sobre o meu projeto, cara, não deixa de se inscrever no meu Insta, eu vou mostrar aqui pra vocês. É um projeto sensacional, onde eu tô falando e fazendo mentoria com alunos, tá bom? Eu vou abrir novas vagas para a próxima mentoria no dia 12 de agosto. E a gente vai, fazer um corre pro Enem, vai ficar fenomenal, tá bom? Não deixa de me seguir, porque lá eu posto conteúdos diários até o Enem. Dicas tão boas quanto essa, melhores ainda. E, é uma comunidade sensacional, com pessoas incríveis. Você vai curtir e eu vou te ajudar muito. É só você me deixar te ajudar, que eu vou fazer diferença nessa sua preparação. Beleza? Comenta, curte, compartilha. Aliás, isso é sensacional. Você viu como essa dica é diferente, faz toda a diferença. Se você se importa com alguém que vai prestar o Enem, faz a boa pra pessoa. Não é pra mim, é pra pessoa. E manda esse vídeo pra ela.
Porque muitos dos seus amigos vão errar as questões porque eles não sabem disso que eu tô te falando agora. Tá? Então faz a boa pra pessoa, manda pra ela e também tá me ajudando e também eu tô aqui fazendo o bom e o melhor pra vocês, tá? Último recado, você tá em dúvida sobre qual faculdade você vai fazer? Não deixa de acompanhar a minha agenda, eu posto no meu Insta toda semana a agenda de podcasts quase que diários até o Enem, sobre todos os cursos e faculdades desse Brasil. Eu tenho certeza que você vai curtir, o papo tá muito da hora. Não tem limitação, tá? São todas as faculdades mesmo. Hoje vai ter educação ambiental, amanhã vai ter letras. Não deixa de acompanhar, porque semana que vem tem engenharia, odontologia. Com certeza vocês vão curtir. Participem, entrem no projeto, acompanhem a minha agenda de publicação de conteúdo, que eu vou estar liberando e-book, vou estar liberando planilha, nossa, tudo pra vocês. E se você achou esse vídeo da hora, pode confiar em mim que o resto tá melhor ainda. Beleza? Valeu, galera, pela atenção de vocês e boa sorte nessa preparação. Contem comigo, o Guru do Enem, pra fazer diferença e ajudar você nela, tá bom? A jornada é árdua, mas juntos vamos mais longe e eu vou te ajudar nisso. Falou, rapaziada!